Olá, meu nome é Regiane Quadro, eu sou consultora da Quadro Consultoria e especialista em segurança dos alimentos. Hoje estarei aqui orientando sobre as regras de segurança alimentar para serviços de alimentação e propriedades rurais. Uma propriedade rural que queira estabelecer na sua propriedade um serviço de alimentação, seja um café colonial, seja um restaurante ou uma produção de alimentos, deve conhecer as leis pertinentes à segurança alimentar. E essas regras são estabelecidas através do Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão do Ministério da Saúde, através do regulamento técnico da RDC 216 de 2004. Essa legislação é federal, né? Portanto, os municípios, através das suas vigilâncias sanitárias municipais, também estabelecem regras. É importante você também ter conhecimento do que é exigido, né? Para que você também se adeque e para que você também esteja manipulando o alimento de forma a evitar qualquer tipo de doença transmitida por o alimento. Então, começando através dessas regras, elas, como eu falei, elas são estabelecidas através de uma legislação federal, que é a RDC 216, que comenta sobre toda a estrutura física que deve minimizar os riscos. E são esses riscos? São os perigos em que pode entrar em contato com o alimento e o alimento ser um veículo de contaminação. Então, esses veículos de contaminação, né, como os alimentos, eles são também carregados de contaminantes como contaminação física, contaminação química, contaminação biológica. E a gente precisa, né, como manipulador, precisamos diminuir esses riscos, né, principalmente os riscos de contaminação por bactérias, por vírus, por parasitas e por fungos. O ambiente, né, onde a gente vive, nós mesmos, pessoas, nós carregamos muitos micro-organismos. A maioria deles é inofensiva, mas existem alguns outros que são perigosos, são patogênicos, e sim, eles podem levar a uma contaminação e principalmente levar uma pessoa a adoecer e também pode levar uma pessoa a óbito. O que a gente precisa ter de conhecimento, né? Primeiro, saber, né, as condições em que esses micro-organismos tendem a contaminar os alimentos e também quais são as condições que a gente também pode dificultar a multiplicação desses micro-organismos e essas contaminações que possam levar a um alimento que não esteja próprio para consumo. Hoje eu vou estar aqui falando para vocês de 3 regras importantes, né? Das primeiras, né, regras mais importantes que a gente deve ter quando começar a fazer um alimento, quando começar a manipular o alimento. Então, aqui para vocês entenderem, nesse slide, a legislação, a RDC 216, ela contempla todas essas etapas, né, de processo e principalmente os controles de higiene. Então, aqui temos a questão da higiene pessoal, a higiene ambiental, que compreende a higienização das instalações, equipamentos e utensílios, o controle de pragas, controle da água e o controle dos resíduos, do lixo que a gente produz na área de manipulação. E todos os controles do processo de manipulação, desde aquisição, armazenamento, higiene dos hortifrutícolas, descongelamento, resfriamento, congelamento, porcionamento, cozimento, distribuição e sobras. Então, todas essas etapas, elas estão estabelecidas através dessa RDC. Se você tiver alguma curiosidade em conhecer essa RDC, é só colocar nos meios de busca da internet RDC 216 2004. Então, vai ter vários sites em que vai ter essa legislação, ou então na própria página da Anvisa, www.anvisa.gov.br, e no link de alimentos ele fala sobre legislação e você acha essa legislação nessa área. É de fácil interpretação, né? É bom que você tenha conhecimento, porque a gente precisa, como manipulador, reduzir esses riscos,
né? Quando a gente fala em alimentação, a gente também fala em saúde. As pessoas precisam se alimentar para que elas também tenham saúde. Mas a saúde só é bem-vinda quando o alimento também está controlado, quando o alimento está higiênico. Bem, a primeira etapa, né, e a primeira regra que a gente coloca como regra de ouro, que até a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estabelece, é a higiene pessoal. E um dos critérios mais importantes de higiene pessoal é em relação ao nosso instrumento de trabalho, que seria as nossas mãos. Então, a higiene das mãos é fundamental para que a gente minimize esses riscos, principalmente de contaminação cruzada. A contaminação cruzada é a transferência de contaminantes entre um utensílio e outro, ou entre um alimento e outro, e principalmente se as nossas mãos não estão bem higienizadas, a gente pode levar contaminação para vários ambientes. Como o nosso corpo, a gente retém muitos micro-organismos, claro, a maioria deles não causam mal, não dão nenhum problema, mas nós também podemos ser portadores de alguns micro-organismos que são patogênicos. Então, por isso que a higiene das mãos já é fundamental para que a gente não tenha o perigo do que aquilo que a gente porta não contaminar os alimentos. Então, o que a gente deve sempre realizar? A frequência da higiene, né, das mãos adequadamente e o procedimento completo da higiene, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho das etapas de higiene das mãos. Primeiro, aplicar um produto líquido, né, um sabonete líquido, que ele é fundamental para que a gente consiga retirar as sujidades, né, e as gorduras da nossa pele, que retém muita sujeira. E esse sabonete líquido tem que ser sem perfume. Por que sem perfume? Tem que ser inodoro, para diminuir também qualquer outro restígio de contaminação que possa também ser química, que possa também contaminar os alimentos. E também eles mascaram o cheiro do alimento e também pode provocar contaminação. Então, aplicar esse sabonete líquido, geralmente eles são concentrados, então 1 ou 2 gotas já é necessário para fazer espuma. Não há necessidade de fazer tanta espuma, porque senão você vai ter que enxaguar bem para retirar esses resíduos. Então, esfregar bem o polegar, palma das mãos, esfregar bem os dedos, principalmente perto da unha. Você percebe que nesses slides o manipulador está sem nenhum tipo de adorno. Não está com nenhum anel, nenhuma aliança, nenhum relógio, nenhuma pulseira. Se você está com algum tipo de adorno e não retira antes da higienização das mãos, você vai reter muitas sujidades. Então, esses adornos vão dificultar a higiene das mãos. É bom retirá-los. Também outra orientação é sobre as unhas, né? Então, a mão de manipulador é importante que seja livre de qualquer tipo de contaminantes. Se a gente tem unha comprida ou unha com esmalte, também vai facilitar a presença de sujidades e dificultar a higiene das mãos. Então, é importante que não tenha nenhuma unha comprida e principalmente sem esmalte. Esfregar também até o antebraço, né? Principalmente porque também a gente tem muitos pelos e os pelos às vezes estão soltos e quando a gente faz o processo de higienização até o antebraço, a gente também já minimiza a contaminação por fio de cabelo. Enxaguar bem, né, para tirar qualquer resíduo da química do produto que foi utilizado, sabonete líquido, e também eliminar outros resíduos e também restos de contaminantes. Secar em papel toalha, não reciclado. Não faça a secagem das mãos em pano de louça ou toalha ou qualquer outro tipo de pano que não seja reciclado, porque ele vai reter as contaminações. E aí, quando a gente seca em papel toalha, a gente já elimina esse papel em lixeira. Feito esse processo de lavagem, você precisa desinfetar.
Muitos resíduos também com micro-organismos foram eliminados, mas alguns ficaram retidos. Então, a eliminação é feita através de um produto desinfetante, bactericida. E no caso do álcool gel 70, é o mais indicado para a desinfecção das nossas mãos, da nossa pele. Ele fica mais tempo em contato por ser gel e acima de 70 ele é bactericida. Então, o que é importante, né, na questão da higiene das mãos? A frequência, né? Então, essa frequência é justamente para a gente minimizar os riscos. Então, como é que a gente estabelece a frequência? A frequência é estabelecida conforme a gente vai utilizando nosso utensílio de trabalho, nosso instrumento de trabalho. Então, primeiramente, quando a gente vai ao banheiro, quando a gente, antes de manipular os alimentos, quando a gente vai usar uma luva e ao retirá-las, a gente precisa higienizar de novo as mãos. Quando a gente pega embalagem suja, quando a gente se toca, tosse, espirra ou se coça, quando a gente pega no uniforme ou até a gente cumprimenta as pessoas. Então, esses são alguns das situações em que a gente precisa fazer a higienização das mãos. Outra coisa importante que a gente tem que salientar é que as mãos devem ser higienizadas numa pia exclusiva para a higienização das mãos dentro da área de manipulação. Por que não pode ser usada uma pia em que a gente utiliza para higienizar equipamentos, utensílios ou até a higienização de alimentos? Se a gente utiliza esse tipo de instalação, a gente vai levar a aumento de uma contaminação cruzada. Então, é necessário que essa pia seja exclusiva, instalada em local estratégico, né, para que a gente sempre visualize essa pia e que antes de qualquer tipo de manipulação a gente higienize essas mãos, tá? Então, é necessário sim uma pia única exclusiva para esse procedimento. E também é importante a gente saber que os utensílios, os produtos de limpeza, né, como o sabonete líquido e o álcool gel, eles estejam em quantidades necessárias e e sempre estarem no local adequado para que facilite a higienização das mãos. Quando a gente trabalha com alimentos, claro que a gente também tem que estabelecer algumas regras, né? Então, as regras são necessárias para que se minimize os riscos de contaminação. Então, aqui eu vou colocar para vocês três regras, na verdade, três regras importantes que são necessárias para que a gente já tenha uma redução considerável para que não tenha contaminação alimentar. Então, o primeiro processo que a gente tem é o processo de aquisição. Então, sabe o que é uma matéria-prima, né? Uma matéria-prima é um ingrediente, um alimento que será utilizado para a elaboração de uma preparação de alimento. Então, você tem lá uma salada, você tem um ovo, você tem um tipo de carne, ou você tem um laticínio, né, um leite. Então, você tem que conhecer esses ingredientes para saber se eles estão adequados para consumo. Como é que a gente realiza isso? Primeiro, é a gente conhecer a procedência desse alimento, saber de onde vem. A gente tem dois tipos de fornecimento, né? Aquele que a gente compra, adquire de uma indústria, né? Então, são os alimentos processados, alimentos industrializados, onde essas indústrias, né? Onde essas fabricações de alimentos também devem ter todos os procedimentos de boas práticas de higiene e de manipulação de alimentos. E também a gente tem a própria aquisição do produto que é manipulado, o produto que é produzido na própria propriedade rural. É importante, antes que a gente tenha esses alimentos para poder estar fazendo a manipulação, saber, né, como é que eles foram tratados higienicamente. Se ele foi de um fornecedor, você consegue verificar através de visitas
visitas técnicas ou até mesmo conhecimento desse fornecedor através das redes sociais, através de site ou até também através de representantes. Mas quando os alimentos são adquiridos para a própria propriedade, né, você adquire para uma produção própria, antes de qualquer tipo de manipulação ser feita, os produtos devem ser plantados e produzidos de forma segura. Então, a sua propriedade também ela tem que ter critérios de segurança alimentar para que sejam produzidos. Ah, eu quero ter uma horta, né? Então, você pode ter uma horta, mas essa horta também tem que ter os princípios de boas práticas de manipulação, né? Os cuidados que são utilizados, né, no local onde vai ser produzida essa horta, o cuidado em que produtos vão ser utilizados, principalmente em relação à adubação, se é uma adubação química, se é uma adubação orgânica. Essa adubação tem que ser tratada, né, para que não tenha risco de contaminação química nem física, e principalmente microbiológica. Eu quero produzir ovos, ter uma granja, né? Também esses animais têm que ser sadios, o ambiente onde eles vão ser tratados, onde eles vão ser criados, tem que ser também higiênico, né? Então, a gente tem que ter também, é importante ter produtos naturais mais do que fabricados, mais do que industrializados, mas também é importante ter todo o cuidado e controle higiênico-sanitário de onde vai ser manipulado. Bem, também quando a gente adquire produtos de terceiros ou de indústrias, principalmente os produtos de origem animal, eles têm que ter sistema de inspeção. Então, a gente tem a inspeção federal, inspeção estadual e inspeção municipal. Alguns municípios ainda não têm o sistema de inspeção municipal, mas o federal e estadual, né, a gente sempre adquire, principalmente por fornecedores ou em supermercados ou em mercados, a gente adquire facilmente, porque todos esses alimentos que são comercializados nesses tipos de estabelecimento, eles só podem ser comercializados se esses produtos forem inspecionados. O que quer dizer uma inspeção? A inspeção é dizer que, quando ele foi produzido, ele teve critérios de segurança, foram analisados através de fiscais, principalmente do Ministério da Agricultura, e também tinha o controle de qualidade dentro da indústria. Então, você já tem aí um controle de qualidade e esse controle diminui os riscos de contaminação. Depois de adquiridos, né, então é o recebimento. Então, o recebimento é importante para que a gente tenha aí também o controle que esse alimento está próprio para consumo. Então, o que a gente deve sempre estabelecer? A ordem de recebimento. Se você tem produtos que você recebe refrigerados, congelados em temperatura ambiente, sempre dê preferência ao armazenamento rápido, né, do recebimento e armazenamento rápido de alimentos refrigerados. Por que primeiramente alimentos refrigerados? Porque os alimentos refrigerados, eles estão já em temperatura positiva. A temperatura em que o micro-organismo mais facilita multiplicação, crescimento e multiplicação, é uma temperatura ambiente, que vai de 10 a 60 graus. Então, os refrigerados, geralmente eles estão a uma temperatura em torno de 5 a 7 graus, então é importante já recebê-los, já verificar o recebimento dos critérios e aí depois armazenar logo em seguida. Depois vem os produtos congelados, que também não podem ficar muito tempo expostos em temperatura ambiente porque eles vão descongelar. E, por último, os produtos de temperatura ambiente. A cada recebimento, a gente precisa verificar a questão da embalagem, né? Então, vocês veem aí no próprio slide a figura das embalagens que podem vincular uma contaminação. Então, não receber produtos que estejam embalados, né, as embalagens não estejam enferrujadas, rasgadas, perfuradas, trincadas, né, estufadas.
esse tipo de embalagem já facilita a entrada de contaminantes, né? E essas contaminações acabarem levando ao apodrecimento e também levando à contaminação do alimento. Então, existem dois tipos de embalagem. Nós temos a embalagem primária e a embalagem secundária. A embalagem primária é aquela que está em contato diretamente com o alimento. Então, essa embalagem ela tem que ser atóxica, não pode ter nenhum contaminante químico e que ela seja própria para alimentos. A embalagem secundária é aquela que facilita o transporte e o carregamento. Então, essa embalagem secundária, que não tem contato direto com o alimento, ela pode ser de um material reciclado, pode ser de papelão, pode ser de madeira, pode ser de plástica, pode ser de saco de supermercado, mas ela não pode ter contato direto nenhum com o alimento. Se ela tiver contato com o alimento, ela pode contaminar. E aí poderá também facilitar com que esse alimento estrague ou tenha alguma contaminação patogênica. Quando essa embalagem, também é bom salientar que quando essa embalagem secundária é entregue quando esse produto é entregue na propriedade, a embalagem secundária seja retirada antes de ser armazenada e fique só com a embalagem primária. Todos os produtos têm que ter rotulagem. O que seriam essas rotulagens? Essa rotulagem é para saber o que o produto tem, né? Então a gente tem que ter a lista de ingredientes, de maior quantidade para menor quantidade, os alérgicos, né? Que agora existem alguns alimentos que precisam ter a denominação de alérgicos para verificar se as pessoas têm algum tipo de intolerância ou alergia a certos tipos de alimento. Também rotulagem nutricional, né, para que também tenha a questão das calorias, gorduras trans, também as datas de validade, data de fabricação e data de validade. Essas validades também vão determinar qual é o tempo que você pode ter esse alimento para poder ser manipulado e consumido. A gente não pode nem adquirir produtos vencidos e nem deixar com que esses alimentos vencidos sejam manipulados. Tem que ser descartados. A temperatura desse alimento, né? Então, a temperatura é necessária para que a gente saiba se o alimento é muito perecível, se o alimento necessita de temperatura de controle. Então, geralmente a gente tem que ter um termômetro de alimentos para fazer a verificação dessas temperaturas. E a avaliação sensorial. A avaliação sensorial é aquela que determina também se o alimento está próprio para consumo. Então, a gente tem os alimentos frescos, os alimentos que ainda não passaram nenhum processo de processamento, então eles têm uma característica, né, adequada para você saber se realmente é um alimento que não ficou muito tempo exposto a temperaturas de contaminação, ou também saber se esse produto ele está bom para consumo. Então, a gente tem a questão das manchas, a gente tem a questão do próprio sabor, a gente tem a questão do cheiro, né? Então, isso também é um dos critérios que a gente deve garantir antes de receber e antes de armazenar o alimento para ver se ele está adequado para consumo. Logo depois do recebimento, a gente tem o armazenamento dos alimentos. Então, a gente tem duas etapas aqui. Um armazenamento em temperatura ambiente, que são os alimentos que não necessitam temperaturas controladas, mas que necessitam de alguns controles. Quais são esses controles? Primeiramente, o armazenamento, né? O armazenamento em espaçamento adequado, ele facilita com que o produto não umedeça, né? Que aí a umidade elevada facilita a multiplicação de fungos. E também esse espaçamento pode, se estiver num local em que esteja muito fechado, muito quente, também você tem a presença de pragas e também a multiplicação de alguns micro-organismos que podem já estar presentes nos alimentos embalados. E, claro, o prazo
né, de validade, no qual esse produto também tem que ser trabalhado em validades adequadas e essas validades não podem ser vencidas para poder serem manipuladas e consumidas. Todos os produtos eles devem estar identificados e rotulados. A identificação geralmente realizada pela própria indústria, mas se por acaso esses produtos precisarem ser retirados das embalagens dos fabricantes, se elas forem conduzidas em outros tipos de embalagem, essas embalagens também têm que ter todas as informações do armazenamento, principalmente prazos de validade e as condições dos ingredientes que tem esse tipo de produto. Também para a gente saber que o produto está adequado para consumo e também que ele não vai gerar nenhum tipo de contaminante. E nós temos o armazenamento em temperatura controlada. Esse armazenamento em temperatura controlada é para garantir que os alimentos mais perecíveis eles não tenham aumento e multiplicação de micro-organismos em temperaturas ambientes. Então, a gente tem as geladeiras, os refrigeradores e os congeladores, os freezers. Então, as temperaturas elas precisam ser controladas para cada tipo de alimento. Então, existem alimentos que precisam ficar em temperaturas mais baixas, entre 0 e 6 graus é o ideal, mas existem alimentos, por exemplo, como pescados, que tem que ficar numa temperatura em média de 4 graus, porque eles são muito perecíveis. Os alimentos industrializados, eles já aguentam uma temperatura um pouco mais alta, mas em um refrigerador, a oscilação de temperatura tem que ocorrer mais ou menos entre 0 a 6 graus. Já o congelador, quando for negativa abaixo de 0 graus, é que vai aumentar o prazo de validade desse produto. Então, se você tem um congelador que está medindo mais ou menos uma temperatura entre menos 0 graus a menos 10 graus, esse produto tem uma validade em média de 15 a 30 dias. Quanto mais negativa a temperatura desse congelador, maior a validade desse produto, porque a umidade é o que gera mais contaminação. E quando você coloca um produto em temperaturas negativas, a umidade é relativamente pequena e aí a multiplicação dos micro-organismos é paralisada nessas temperaturas. Outra coisa importante em relação ao armazenamento é a organização dos produtos dentro desses equipamentos, para evitar a contaminação cruzada, principalmente sob temperatura de refrigerador, que já é uma temperatura positiva. Você vai sempre ter nesses equipamentos, você vai ter produtos que já estão prontos para consumo, produtos que vão precisar fazer algum tipo de higienização, como hortifruti grangeiros, alimentos que vão estar sendo descongelados, alimentos que só necessitam de um reaquecimento. Então, você vai ter diversos produtos com validades também diferentes, e aí você precisa armazenar de forma que um alimento não contamine o outro, né? Todo produto tem que estar embalado, tem que estar identificado, mas pode acontecer de, mesmo assim, haver contaminação. Então, principalmente os alimentos que estão ainda in natura ou produtos que ainda vão sofrer algum tipo de manipulação ou cozimento, principalmente, ou higienização de frutas e verduras que vão ser consumidas cruas, eles fiquem sempre nas prateleiras inferiores. E os produtos que estão prontos para consumo e os laticínios, eles sempre fiquem nas prateleiras superiores. É recomendado que ovos, se forem colocados no refrigerador, eles não fiquem na porta. Por que não ficar na porta? Porque há uma oscilação de temperatura quando você abre e fecha o refrigerador. Então, essa oscilação de temperatura pode estragar o ovo. Então, os ovos podem ficar na geladeira desde que eles fiquem no interior dela. Também os ovos podem ficar fora da geladeira, pode ficar em temperatura ambiente, desde que essa temperatura
não seja superior a 26 graus e também esteja no lugar arejado, sem a oscilação também de temperatura. O que a gente precisa garantir em qualquer outro tipo de alimento é que ele esteja dentro do prazo de validade, né, e não seja consumido fora do prazo de validade. Na sua propriedade rural, pode ter o ovo caipira, ovo de granja, que não tenha a inspeção, como eu falei anteriormente, na aquisição do produto. Aí como é que controla isso? Então, esses ovos que são produzidos na própria propriedade, quanto mais fresco, né, quanto mais próximo à data de postura, ele precisa ser consumido, precisa ser manipulado. Então, não deixe muito tempo, né, esse ovo armazenado, porque é um ovo mais natural, um ovo menos contaminado. Então, tenha o cuidado de utilizar ele o mais rápido possível. Também, todos esses equipamentos é necessário ter um controle de temperatura. Geralmente, os termostatos desses equipamentos não condizem com a temperatura que possa estar aparecendo no equipamento. E essa temperatura é importante a gente ter o controle para a gente saber e estabelecer os prazos de validade, tá? Então, esses prazos de validade, eles estão determinados através das temperaturas. Então, quanto mais baixa a temperatura, maior a validade do produto. E também a questão da higiene do equipamento. Então, essa higiene do equipamento é fundamental para que também a temperatura seja bem controlada. Às vezes, nós temos equipamentos que produzem gelo, né? Então, os freezers que produzem gelo. Então, quando mais gelo tiver, a temperatura também vai ter uma oscilação muito maior. E também a gente vai ter um equipamento que possa garantir, né, no caso que a gente não pode, que é a contaminação cruzada. Então, a higiene deve ser estabelecida com um cronograma, com frequência, para que a gente tenha menos risco de contaminação cruzada e também que a temperatura seja a mais controlada possível. Bem, esses são algumas pinceladas das regras fundamentais que a gente tem sobre manipulação de alimentos. Se você quiser mais informações, a nossa página www.quadroconsultoria.com.br tem mais informações, né? A nossa assessoria também faz com que os estabelecimentos sejam feitos de forma segura também, então a gente também pode fazer assessoria para a construção de uma propriedade, principalmente no serviço de alimentação. Nós também temos os treinamentos de boas práticas de manipulação, que a gente segue todas essas regras que vocês viram ali num dos primeiros slides, e também a gente tem o treinamento para manipuladores de alimentos, que também é importante que ele tenha conhecimento das boas práticas de manipulação. Agradeço a todos e espero contato caso você tenha alguma outra dúvida. Obrigada.